Então vamos lá, vamos começar a refatorar todo esse código aqui. Eu vou abrir aqui na barra lateral, dentro de Assets, dentro de JS, eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar o nome do arquivo de xhttp.js. Você poderia colocar xhtml, http request, enfim, o nome você coloque do jeito que você achar melhor. Agora, a primeira coisa que eu vou criar vai ser uma variável global. Essa variável global ela vai ser vista em qualquer arquivo JS que eu for criar. Porque é o seguinte, aqui dentro do index.php, eu tenho esse user.js, mas agora eu vou ter esse xhttp.js. Como eu estou chamando esse xhttp.js em cima de todos os outros arquivos JS, agora eu vou ter acesso a esse objeto, no caso que eu vou criar aqui, o var xhttp vai ser igual new x ml http request. Agora eu vou ter acesso a esse xhttp em todos os arquivos JS. Legal, então eu já instanciei o objeto xml http request. Eu vou criar agora duas funções. A primeira função vai ser xml http get. O nome já diz, eu vou trabalhar com get. E eu vou criar agora a função xml http, adivinha, post. Eu já vi em muitos lugares, inclusive já vi livros que eu tenho aqui, a pessoa fazer da seguinte maneira, não que esteja errado. Ela pega e cria uma função genérica, no caso eu também estou criando duas funções genéricas, mas ele cria uma função para trabalhar tanto com get como com post. Mas eu penso o seguinte, mas se eu posso deixar bem detalhado qual que vai ser a função que eu vou trabalhar e como que vai ser essa função, então por que não separar? Por que não criar duas funções? Bom, é que eu não quero digitar outra função, eu não quero criar outra função. Mas no caso é somente uma função, não é nada demais. Então você pode criar quantas funções você quiser. No caso, se eu estivesse trabalhando com put e com delete, não tem porquê de eu não criar funções xml http put e xml http delete. Certo, agora, o que essas duas funções elas estão esperando? As duas elas vão estar esperando três parâmetros. O primeiro vai ser o URL, o segundo vai ser um callback, no caso uma função anônima, e o terceiro vai ser os parameters. A partir do JavaScript 6, do ECMAScript 6, eu posso passar valores padrões, no caso valores padrão, para dentro da minha função, passando o valor para uma variável. Antes do ECMAScript 6, eu não podia fazer dessa maneira, passar o valor padrão para essa variável parameters que eu estou chamando aqui em cima da minha função xml http get. Então, eu vou pegar, dar um Ctrl C nisso aqui e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. E vou chamar xhtp.onRedStateChange vai ser igual ao quê? Vai ser igual o callback. Agora aqui embaixo, xhtp.open, eu vou chamar o get e vou fazer o URL mais .php. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu estiver chamando o arquivo PHP, no caso aqui dentro do user.js, vamos supor que eu esteja chamando essa função xml http get. Na hora que eu estiver passando a URL, eu não quero passar, por exemplo, a pasta Ajax e o arquivo user.php. Esse .php eu quero omitir, eu quero ficar somente com esse user. Eu acho que fica muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Então, por isso que agora estou concatenando com .php. O terceiro parâmetro é true. O que significa esse true? Que eu vou trabalhar da maneira assíncrona. Agora eu vou chamar xhtp.send, certinho. E agora nós entramos num assunto que ainda não foi falado aqui nesse curso, que é o assunto dos parâmetros. Como que eu faço para passar os parâmetros para dentro do, no caso, user.php, utilizando get? Você vai passar aqui. Você vai colocar mais parameters. Você vai passar junto com a URL. Porque pensa comigo, quando estou trabalhando com PHP, o que você faz? Você chama interrogação, sei lá, id igual a 12. Você não chama dessa maneira, você não chama a URL e depois você chama essa query string. Então vai ser a mesma coisa aqui para trabalhar com o get aqui do JavaScript trabalhando com Ajax. E como eu coloquei aqui o valor desse parâmetros
no caso desse parâmetros vazio, se eu não passar nada, o que vai acontecer? Esse parâmetros aqui ele vai ficar vazio. Por isso que eu coloquei esse parâmetros aqui como se fosse vazio. Certo, agora eu vou fazer uma cópia disso aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui embaixo. Como que eu faço para passar os parâmetros utilizando o post? Vou vir aqui, chamar post. Os parâmetros, quando você trabalha com post, você vai passar através desse send. Então, você vai vir aqui e chamar parâmetros. Agora, você vai conseguir pegar os dados dentro do user.php ou qual seja o arquivo que você esteja trabalhando. Eu vou criar agora, aqui embaixo, vai ser uma outra função, uma função chamada beforeSend. E depois eu vou criar uma outra função. Essa outra função vai se chamar complete, function complete. E depois eu vou chamar uma outra função chamada error. Estou criando as funções de acordo com o jQuery ele cria. No caso, o jQuery ele tem o complete, ele tem o... No caso, complete não, ele tem o success. Então eu vou alterar aqui para success. Ele tem o beforeSend, ele tem o success e ele tem o error. Certo? E esse beforeSend, como que ele vai funcionar? Eu vou pegar, copiar isso daqui, dar um Ctrl X, voltar aqui e dar um Ctrl V. Mas só que é o seguinte, esse beforeSend, eu não quero passar um valor padrão aqui dentro. O que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com callback. Agora, aqui dentro, o que eu tenho que fazer? É só chamar callback. Certo? Agora, aqui dentro desse success, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o que eu coloquei aqui. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V. Eu vou fechar. Ah, tá. E aqui eu vou substituir pelo XML HTTP. No caso é XHTTP, né? Então, dá Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser a mesma coisa. Ctrl V e Ctrl V. O success, ele vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar um callback e aqui embaixo vai ser um callback. Certo? E agora o error. Como que o error ele vai funcionar? O Ajax, o objeto XHTTP que eu criei, ele tem a opção agora do onError. No caso, se tiver algum erro, ele vai retornar xhttp.onError, vai ser igual function. O que eu vou chamar aqui dentro? Adivinha, eu vou chamar um callback. No caso, o que eu poderia fazer? Esse onError, ele já vai ser um callback. Certo? Perfeito. E agora no error eu vou chamar um callback. Perfeito. Agora sim, já está muito mais organizado. Agora o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou pegar todo esse código que eu refatorei aqui e vou começar a adaptar para esse user.js. Valeu, um abraço e até lá.